Fala, Grêmio, está tranquilo? Eu sou o Guto Bender do Onde Estiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilhe o vídeo com quem tu quiser. Olha lá, nesses 30 dias aí, em que eu fiquei em off, aconteceu uma série de coisas. Entre elas a desistência, a segunda desistência do Marquespão para eleição para presidência do Grêmio. E aconteceu também a eleição para renovação de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo. Essa porcaria cheia de chupim que tem lá em Porto Alegre. E como não era de se imaginar, como era de se imaginar, a chapa do Marquespão fez 120 das 150 cadeiras que seriam renovadas, para ver a força que esse louco ia ter como presidente do Grêmio. Por quê? Porque ele desistiu, anunciou a nova desistência 2 ou 3 dias antes da eleição do Conselho. Era de se imaginar que aquilo gerasse outro trauma no torcedor, no sócio, e houvesse quase que uma debandada da chapa dele. Mas se manteve a tendência que era o sócio votar em peso na chapa do Marquespão. Agora se assentaram as melancias e pelo menos do pouco que eu vi, ficamos com Calef e o Odorico Paraguaçu. E antes que apareçam aqueles xaropes dizendo que chama de Odorico Paraguaçu para desmerecer, não tem nada disso. Na última eleição eu pedi voto pro cara chamando de Odorico Paraguaçu. Na última eleição para a presidência do Grêmio, eu disse nos meus vídeos, disse em live, que esse Guerra aí era o salame de quem a gente podia esperar coisas muito ruins e pedir voto pro Odorico. Vamos lá. Até por conta disso, eu confesso para vocês que eu agora estou começando a voltar a ter contato com notícias do Grêmio. Eu realmente andava fora do mundo, eu só estava assistindo os jogos, nem lá no grupo do Zat do canal eu estava participando. O gurizado estava todo preocupada comigo, de vez em quando eu mandava um oi lá só para dizer, não consigo participar, mas está tudo certo. E eu vou dizer para vocês, por isso mesmo, eu peço desculpas se ainda tiver algum outro candidato, mas me parece que são os dois. E eu só vi até agora, eu vou procurar, eu já vi que tem, eu só vi uma entrevista do Calef. E do que eu vi da entrevista do Calef, me pareceu uma coisa, digamos assim, com uma tendência de profissionalização do clube, da gestão do clube.
inclusive falando coisa que ele já tinha falado antes do furacão Marquespão e da retirada da candidatura. Ele já tinha falado naquela época, tá? Ele tem ideias boas, como, por exemplo, a reativação do departamento de futsal do Grêmio. Ah, mas o que queremos com o futsal? É melhor que o futset. É melhor que o futset que o Grêmio usa para encostar miguxo que não tem mais a mínima condição de jogar no profissional. Por quê? Porque o futsal está para se tornar esporte olímpico. E aí o Grêmio pode captar recursos da lei de incentivo ao esporte, por manter uma modalidade olímpica no clube. Esse tipo de coisa, essas coisas é que me agradam no discurso do Calef. Ao mesmo tempo, eu não gosto dessas coisas do jogador no cofre, do jogador no bolso do colete. Essas coisas não me agradam. Essas coisas não me agradam. Por quê? Porque dá o nome, então. Se tu tá dizendo que tu tem um jogador de nível mundial que tu vai contratar se tu for eleito presidente, diz o nome. Diz o nome, sabe por quê? Porque jogador de nível mundial é uma coisa muito genérica. Muito genérica. Porque, na teoria, tu vai para a Europa e busca o Bright White, que é um jogador de nível mundial. Só que a gente não estava esperando o Bright White, a gente estava esperando o Suárez. Jogador de nível mundial, eu espero o Suárez, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Depois vem uma porcaria qualquer que tá lá no terceiro time de um grande clube da Europa. Então, eu não vejo motivo para esse tipo de coisa e isso me desgosta, entendeu? Não estou abrindo voto no Calef, não estou dizendo que estou inclinado a votar, não é nada disso. Eu estou fazendo esse comentário acerca das manifestações do Calef porque foi a entrevista que eu assisti até agora. E o conjunto da entrevista me agradou e me deu, como eu disse, essa impressão de que pode ser uma gestão mais profissionalizada, entendeu? Com menos achismo e menos tentativa e erro. Que, aliás, tem sido a nossa história nos últimos anos e para piorar, no Grêmio não tem sido nem tentativa e erro. Quando se faz a coisa, a gente já diz que é um erro, porque não precisa tentar. É só pegar as contratações aí da gestão do Guerra. Qual foi a contratação que, quando veio, a gente virou e disse: o Arthur, tira isso, o resto tudo foi tentativa e erro. Mas
tem problemas. Tem problemas. Continua tendo algumas coisas, afinal de contas, entendam bem o que eu vou falar. Eu não estou chamando o Calef de escorpião. O escorpião não muda a sua natureza. E o Calef não consegue mudar a natureza dele. Então, ele é alguém que, em determinado momento, se ele se sentir contrariado, ele parte pro contato, entendeu? Pro embate. O que para mim não é problema. Isso não é problema. O que não me agrada são essas coisas de jogador dentro do cofre. Isso aí não me agrada e não me agradou nem na época do cofre, que era o cofre e não o Calef. Mas nós vamos seguir falando sobre isso, porque essa eleição para a presidência do Grêmio, gurizada, apesar da saída do Marquespão, ela continua sendo uma das mais importantes que a gente já teve. Esse ano define muita coisa do nosso futuro. Um abraço para vocês, gurizada.